o Brasil é conhecido como o país do futebol. E mesmo não tendo conquistado o seu 6º título mundial, é possível dizer que realizou uma grande Copa do Mundo. Grande em relação a alguns problemas e grande em relação a algumas conquistas. Gostando ou não de futebol, todos os brasileiros foram afetados com esse mega evento esportivo. E é sobre os impactos e os legados da Copa do Mundo que a segunda parte do Multiponto segue discutindo. Sempre que um país cedia um evento como a Copa do Mundo, se espera um incremento da economia em setores como o comércio, a indústria e a construção civil. A Copa também gerou oportunidade para se investir no turismo. Mas até que ponto ele foi potencializado no nosso país? Que imagem os visitantes estrangeiros construíram do Brasil? Na verdade, nós fizemos uma avaliação muito positiva desse processo. Primeiro porque se esperava da Copa a capacidade de realizar um grande evento, um evento que pudesse promover o Brasil, promover o Estado e a cidade-sede, né? E em especial as questões culturais da nossa gente e a partir dali um processo de busca de investimentos na área do turismo, por exemplo, e a partir daí o desenvolvimento do Estado, no mecanismo econômico. Eu acho que o grande desafio então que fica para nós, que isso é importante talvez ainda destacar, né, é como é que nós vamos tirar o proveito, nós vamos otimizar, né, esses benefícios, né, ou alguns pelo menos desses benefícios que ficaram da vinda dos jogos para cá. Né. Então um deles diz respeito justamente à projeção do país no exterior, da imagem do país no exterior, que se propicia muito a questão principalmente do turismo, né, que é um dos pontos centrais. Né. Então acho que se criou uma boa imagem, né, e isso agora precisa ser continuado, precisa ser trabalhado, para nós não perdermos um momento. Então, acho que esse é um grande desafio, né, para nós, essa imagem. Me lembro muito bem de um processo, de um debate inicial, tanto voltado na Secretaria Municipal de Turismo, quanto na do Estadual de Turismo. Com relação a Porto Alegre, muito se dizia que Porto Alegre não tinha atração nenhuma, né, não tinha potencial turístico, então não teria nenhum tipo de atração. Muito pelo contrário, se viu a capacidade de Porto Alegre se projetar, né, como uma cidade histórica, com um processo inclusive de relação e se descobrindo nesse processo na relação de serviços. A partir dali, ela também começou a dialogar com a grande Porto Alegre e também com o interior do estado. A partir dessa ação integrada, ela passou a descobrir uma série de outras potencialidades, tanto no turismo esportivo, no turismo ecológico, no turismo de serviço, no turismo inclusive de potencialidades de atração de eventos, e a partir daí ela começou a se potencializar e se estruturar nessa vivência do turismo. Foi brilhante a exposição de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul, o evento da Copa do Mundo, né? Ocorreu tudo de uma maneira tranquila, ordeira, qualificada, a população de Porto Alegre ganhou, os turistas ficaram satisfeitos e nós, Porto Alegre, também temos outros projetos que vêm a qualificar mais ainda a questão turística em Porto Alegre. Nós podemos citar o projeto da Orla e o governo do estado tem o projeto do Cais Mauá. Então são qualificações que só vêm ainda agregar a essa qualificação que nós tivemos em termos de mobilidade urbana. Os turistas, em geral, eles participam de um circuito muito restrito, né? Por mais que eles tentem se integrar, digamos assim, viver como um nativo, existe uma série de barreiras. Então, se você me perguntar, bom, os turistas que vieram para o Brasil conheceram o Brasil, não conheceram uma parte do Brasil, como qualquer turista brasileiro que vai para a Europa ou para qualquer outro lugar conhece uma parte desses países. Então eles vão voltar com a opinião do país a partir dos lugares que eles frequentaram. E bom, eles não foram para lugares de extrema pobreza, lugares de extrema miséria, eles foram em geral para lugares, hotéis, 4, 5 estrelas, não enfrentaram nenhum tipo de maiores problemas do ponto de vista do transporte aéreo, teve um outro tipo de problema com assalto, de segurança, mas nada muito grave. E as enquetes, né, com turistas levam a crer que eles saíram muito satisfeitos, porque também, de alguma maneira, cumpriu, digamos assim, a expectativa que eles tinham em torno do Brasil, do que eles iriam esperar aqui. As pessoas vieram aqui e elas saíram se sentindo bem
Então isso pode ter uma repercussão positiva em termos de valorização da imagem de Porto Alegre, do aumento dos turistas, né? De novo, a gente poderia talvez ter feito mais, poderíamos ter usado mais, poderíamos talvez ter tido a mesma inovação que a gente teve, por exemplo, para criar o Caminho do Gol, que foi uma inovação basicamente de Porto Alegre, que hoje está sendo estudada, inclusive, como modelo para poder ser utilizado em outros locais. Funcionou muito bem. Talvez a gente pudesse ter sido, na próprio campo do turismo, um pouquinho mais ousado, né? Mas acho que o balanço, no final das contas, apesar das oportunidades perdidas, é também positivo. Agora, os efeitos posteriores deles, a gente pode sentir aí em diversos aspectos. Um aspecto que algumas pessoas já estão começando a estudar é na própria questão do futebol, né? Como que os brasileiros, a partir de agora, vão se relacionar com o futebol em termos de participar de um jogo de futebol e ir a um estádio de futebol, né? Porque a tendência é que esse modelo chamado padrão FIFA de estádios, ele comece a também ser adotado pelos clubes que não têm esses estádios nesse padrão, né? Então daí nós vamos ter daqui a pouco uma torcida mais elitizada nos estádios, né? Como já está acontecendo nesses estádios que foram reformados pela Copa, né? Serviços mais caros, um acesso mais caro, né, ao campo de futebol. A frequência dos estádios ela foi muito circunscrita a uma determinada faixa mais elitizada da população brasileira, né? Isso era uma coisa que, bom, já se sabia. Digamos, quem acompanha um pouco mais os mega-eventos, né, sabe que esse é o público dos mega-eventos, não é só no Brasil, mas em toda parte. Mas acho que demorou um pouco para cair a ficha para a população brasileira no espectro mais amplo. E a ficha caiu lá na Copa das Confederações, né, quando ficou claro que os estádios não eram para os frequentadores habituais e nem para a população de baixa renda, era mesmo para uma elite. Então eu diria que foi basicamente essa população que interagiu com os estrangeiros, né? Então é um tipo de interação, não acho que é uma interação, digamos, interação orgânica, profunda e etc. A interação, mas também tem uma interação com as coisas, que é a interação com, digamos, que são brasileiras, né? Com a praia, com a bebida, com os bares, com a sociabilidade intensa. Os gaúchos têm uma tradição de receber bem as pessoas, né? E talvez até isso se colocou um pouco em dúvida logo antes da Copa. Como é que a nossa sociedade ia receber esse grande conjunto de turistas, e alguns deles, né, como por exemplo os argentinos, que são turistas já, né, mais agitados de alguma forma, né? E a gente acabou, não só a população demonstrando que, apesar de eventualmente ter discordâncias sobre o financiamento da Copa ou sobre questões pontuais, essa tradição de receber bem acabou vindo à tona, e a maior parte das pessoas que vieram em Porto Alegre levaram uma impressão positiva da cidade. Ao mesmo tempo, apesar da falta de planejamento, o brasileiro acaba tendo uma capacidade de improvisação e de ajuste final, né, bastante grande, e a gente viu que a gente acabou conseguindo manejar adequadamente o período da Copa. Então, talvez a gente tenha que aprender para o futuro como fazer, né, ainda melhor o que a gente fez na Copa e como fazer melhor uso dessas oportunidades para que a gente possa, de fato, potencializar um legado que seja, né, cada vez maior, né, desse tipo de evento. Muitas discussões feitas antes da realização da Copa do Mundo podem e devem continuar sendo discutidas mesmo após seu encerramento. Questões como mobilidade urbana, segurança e infraestrutura precisam continuar na pauta dos cidadãos e dos seus representantes políticos. Houve um processo, a meu ver, bastante democrático, e talvez seja o aspecto mais significativo, que mostra uma certa consolidação da democracia no Brasil, né? Houve contestação, houve protesto de diferentes maneiras, por diferentes caminhos, né? E salvo uma outra exceção, uma outra prisão arbitrária, mas no cômputo geral, se nós levarmos em conta que tivemos tivemos milhões de pessoas nas ruas em determinado momento, né? O saldo foi bastante positivo. Eu acho que a avaliação é positiva, né? Eu acho que a gente teve um período talvez até mais interessante do que as próprias pessoas estavam esperando para dentro de Porto Alegre, né? Correu, em princípio, tudo bem, né?
a gente teve a possibilidade de Porto Alegre receber jogos interessantes, pessoas vindas de fora, outras manifestações, a segurança funcionou muito bem durante o período da Copa. Teve alguns pequenos ajustes ali, digamos assim, na logística em torno do próprio estádio, mas acho que, em geral, a gente certamente sai com uma sensação positiva dessa experiência da Copa em Porto Alegre. Na verdade, a gente observava naqueles últimos dias que as pessoas já estavam começando a sentir saudades, né, daquele clima da Copa, que é uma das coisas mais interessantes, essa capacidade que a Copa tem de trazer povos de diferentes culturas e, de alguma maneira, provocar essa miscigenação. A Copa do Mundo veio trazer uma lógica de cidade, que é a da cidade mercadoria, que é o city marketing, que é essa ideia de vender a imagem de uma cidade num mercado internacional de cidades, né, a nível mundial, a fim de mostrar aí um Brasil, uma Porto Alegre limpa, né, uma Porto Alegre limpa, digamos assim, às custas de uma higienização, né, de uma desigualdade de oportunidades na cidade. E essa lógica ela foi confirmada, né, pela Copa do Mundo, e acho que agora é o dever da sociedade civil contrapor essa lógica, né, seguir lutando, digamos assim, porque a nossa luta é antes, durante e depois da Copa, justamente por ter direito à cidade, né, e ter o direito de distribuí-la com acesso a todos, né. Como as nossas cidades, né, podem utilizar esse conhecimento adquirido, né, para a realização desses eventos, que diz respeito, por exemplo, à mobilidade urbana, à segurança, né. Houve um trabalho integrado, por exemplo, que a gente fala aqui em Porto Alegre, entre as polícias. Isso seria muito importante que continuasse, que a segurança pública, quer dizer, o mega evento serviu para aproximar segmentos da segurança pública, né. Então isso seria uma coisa muito importante, que isso pudesse continuar. Então a segurança também é um elemento, não só uma segurança nas cidades, eu diria assim, na cidade, mas a integração no sentido nacional. Eu penso assim que durante a Copa do Mundo, né, nós mais ou menos que paramos no tempo, né, naqueles período ali daqueles 64 jogos e o bombardeio midiático todo, né? Então, tanto que nós não vimos grandes mobilizações, né? A população muito centrada naquele evento ali, naquele momento da Copa do Mundo, né? E também a Copa do Mundo, hoje é um evento, né? Eu li um autor que comentou o seguinte, que os jogos da Copa do Mundo, eles não são, a torcida que está ali não são torcedores, né? Eles são atores representando para quem está assistindo na televisão, né? Porque é um evento totalmente programado, organizado, né? Em que todos os movimentos eles são bem pensados para que aquele espetáculo dê certo. Para a gente poder saber qual a importância desses legados, a gente vai ter que entender se esses legados nos dão melhor segurança na distribuição de energia, se esses legados nos dão maior mobilidade urbana. Por isso, assim, a parte física está ali, mas o legado a gente ainda está caracterizando e a gente vai precisar de algum tempo antes da gente poder chegar à conclusão de que dimensão tem esse legado. No campo imaterial, né, eu já disse, acho que talvez tem dois legados principais. Essa questão da formação de recursos humanos, né, dentro do poder público, associado, né, essa questão também de melhoria nas comunicações entre os setores do poder público, e essa questão da imagem, do turismo, de alguma certa maneira, da valorização da presença do turista. O material é um conjunto de obras, né? São 14 grandes obras de mobilidade urbana, então isso foi muito importante para a cidade. E o ganho imaterial é o próprio autoestima da população. Eu acho que Porto Alegre, a cidadania de Porto Alegre, a cidadania gaúcha e brasileira, se sentiu lisonjeada pela interlocução que tiveram com os turistas. Acho que foi algo muito positivo, né? Surpreendentemente positivo. Eu acho que a população, de uma maneira geral, saiu gratificada com esse processo. Eu nunca tive ilusões em relação à Copa do Mundo, nem com aquelas coisas fantasmagóricas, aqueles números que anunciavam uma nova etapa no crescimento da economia nacional, aumento de autoestima, esse tipo de coisa. Nunca isso porque a literatura diz que é isso, que os mega-eventos eles são muito efêmeros, são muito passageiros, eles têm um impacto momentâneo, mas depois que passa as coisas tendem a se estabilizar. E também nunca comprei essa visão mais catastrofista, né? Apocalíptica de tudo
com a Copa tudo ia ficar pior, ia haver uma série de atropelos, de legislação, de etc. Acho que aqui e ali houve alguma coisa, mas também porque a sociedade segurou, né, em função dos movimentos sociais, né, a atuação muito presente, impediu, né, que certas, por exemplo, desapropriações irregulares, processos de reurbanização desconformes às legislações, uma coisa que se temia era uma certa higienização das regiões centrais, com albergamento, sei lá, dos moradores de rua. Casos muito pontuais, mas em geral não aconteceu. Ou seja, a Copa passou e a vida segue. Eu acho que também essa questão da infraestrutura esportiva, né, que é um dos grandes desafios, é como é que nós vamos poder fazer uso disso. Né? Isso também se coloca para nós. Então eu diria que a nossa questão agora, sintetizando os exemplos que eu dei aqui, é em todos esses aspectos que foram mapeados antes dos Jogos, de infraestrutura, tudo isso, né? Como que nós vamos agora poder utilizar os aspectos que funcionaram bem e fazer com que eles sirvam para impulsionar ainda mais, e podemos avaliar aqueles que não funcionaram bem, o que nós podemos fazer, né, para fazer com que eles venham a funcionar bem. Um deles, eu diria assim, as obras que não foram concluídas. É muito importante que a gente conclua todas essas obras, que elas funcionem efetivamente dentro daquilo que foi prometido. Então esses são os grandes desafios. É como é que nós vamos trabalhar daqui para frente com aquilo que foi construído até agora. Sejam as coisas que já foram concluídas, como aquelas que ainda estão por concluir. Então eu diria que é projetar para frente isso, e isso vai exigir muita seriedade dos segmentos todos que estão envolvidos com isso, mas principalmente aqueles principais protagonistas, né, que são os governos estaduais, municipais e federal, que é um compromisso, inclusive, assumido frente ao país, né, de responsabilidade e que precisa, né, se chegar aí à conclusão de todos esses aspectos que ficaram ainda na promessa. A avaliação é a mais bacana possível. Porto Alegre, com esse conjunto de obras que a Copa do Mundo oportunizou, Porto Alegre veio se qualificar na sua mobilidade urbana. O entorno do estádio de Beira-Rio é uma prova disso, né, com a qualificação daquele espaço, melhorando as condições de acesso da Zona Central à Zona Sul. E nós temos muito mais obras ainda a serem executadas até 2016. A qualificação da terceira perimetral, nós temos o corredor da Tronco, que antes de ser uma obra de mobilidade, é uma obra de revitalização urbanística, alçando as pessoas a uma condição de moradia digna. E nós temos na solução de transporte coletivo o sistema BRT. Então o saldo, se nós pensarmos no evento futebolístico, o conjunto de qualificação que Porto Alegre recebeu é algo espetacular. Eu acho que a principal lição é entender que os mega eventos, né, organizados a Copa pela FIFA e as Olimpíadas pelo COI, não são mega eventos de um país. Eu fui muito tempo acostumada a chamar a Copa do Mundo da Alemanha, a Copa do Mundo da África, mas eu, vivendo esse mega evento no meu país, não posso chamar a Copa do Mundo do Brasil. Essa Copa do Mundo é da FIFA, né, uma entidade internacional que se diz sem fins lucrativos, né, mas que tem efetivo poder econômico e político a nível mundial. Ela tem mais países afiliados do que a própria ONU. Quando ela, digamos assim, aceita um país se candidatar, ela já coloca, digamos assim, diversas exigências, né, um rol de exigências para o país cumprir, o que estabelece um padrão FIFA, né, que é um padrão excludente, que é um padrão que nos exige, digamos assim, um período de realização de obras e de efetivações de políticas que às vezes não seriam o nosso padrão, o que faz muitas vezes com que a gente não respeite questões como as licitações, que as obras sejam feitas pressas e aconteçam acidentes, às vezes irreparáveis, como a queda do viaduto de Belo Horizonte, né? Então, uma das coisas que eu sempre digo é que a gente precisa rechaçar o padrão FIFA, né? E não dizer que nós queremos escola padrão FIFA, ou que nós queremos saúde padrão FIFA, ou que nós queremos educação padrão FIFA, né? Acho que a gente não quer nada padrão FIFA, né? O padrão FIFA foi o que nos colocou nessa condição de obrigados a responder uma demanda que não é a demanda da população efetivamente, né? Que é uma demanda imposta, né? E que acabou violando aí uma série de direitos econômicos e sociais de boa parcela da população brasileira, né? Nós tivemos uma série de benefícios voltados diretamente com o Estado. Nós tivemos um investimento no reforço energético, a infraestrutura, né?
Isso no lado material. Um Estado que quer desenvolver, ele precisa de infraestrutura, principalmente na área de energia, né? Então nós tivemos diretamente voltado para o estádio Beira-Rio e para a comunidade no entorno, a subestação Menino Deus. Tem uma série de benefícios na área de segurança, né? Nós estamos inclusive agora debatendo sobre a área de segurança, tanto a parte tecnológica quanto a parte de qualificação de profissional. Hoje o Estado está preparado para receber, né? Hoje existe uma melhora na relação de fronteiras, 9 porteiras de entrada do Estado, elas têm também essa capacidade técnica hoje de atender tanto a entrada e saída de mercadorias quanto o fluxo de pessoas. Então são benefícios diretos, sem contar do legado esportivo, uma arena do Grêmio, uma arena nova e o estádio remodelado do Inter, né, que isso também vai potencializar o reforço estrutural na área do turismo, né, com a potencialidade de novos hotéis e de centros que foram montados para atendimento ao turista. Ainda no imaterial, a qualificação, esse processo que eu diria da comunidade poder compreender que ela é capaz, né? Esse momento de euforia, mas também com muito pé no chão, de que a gente tem capacidade técnica para atender uma demanda e um desafio como o do porte de uma Copa do Mundo, mas também de forma ainda a identificar os gargalos e aquilo que a gente entende que gerou uma série de prejuízos nesse processo, foi o atraso em alguns procedimentos, que a gente precisa ir avançar na superação desse desafio, né? Então, acho que isso também é tanto o imaterial daquilo que tu tem como levantar como ponto positivo, como identificar ainda os pontos negativos para avançar no acúmulo de conhecimento. O Multiponto de hoje apresentou uma discussão sobre questões políticas, econômicas, esportivas e sociais ligadas à Copa do Mundo de 2014. Esse mega evento que colocou nosso país no centro das atenções pode e deve continuar sendo discutido. Obrigada pela companhia e até o próximo Multiponto.